Então é isso, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o tema aí, como o serviço de cloud tem revolucionado as empresas, né? Vamos trazer um tema de cloud computing. Vai ser um tema tranquilo, leve, não tem nada prático, não é para não é para sair reflexivo no final da palestra, assim, igual as aulas do Fino, né? Que parece ter aulas de filosofia, para entender mais o mercado, qual o caminho, o que é legal, qual é o futuro, qual o lado positivo e o negativo, é bom entender os dois lados, né? E se vocês quiserem mandar dúvidas, pode mandar no chat, eu estou acompanhando aqui no outro monitor, tá tranquilo. Aqui, eu esqueci de compartilhar a tela, né? Aí é importante. Vamos lá. Deixa eu ver. Estão vendo aí, 100%? Dá só um recado para a galera. Eu estou montando aqui um formulário de lista de presença. Daqui a pouco eu vou colocar aqui no chat, tá? Para vocês preencherem rapidinho, para a gente saber quem teve presente. E é bacana compartilhar isso também depois no grupo. Opa, maravilha. Top. Valeu. Então, vou começar aqui. Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o João Osório, tenho 26 anos. Até um pouco tempo atrás eu morava no Complexo do Alemão. Devido aí à minha trajetória na minha plataforma, tive uma conquista de comprar minha casa e hoje eu moro aqui em Campo Grande, na Zona Oeste. Sou Jedi na plataforma. Comecei lá em março de 2022, né? Já trabalhei como recepcionista. Já fiquei 6 anos trabalhando como recepcionista. Aí, no meio do caminho, eu conheci a plataforma e realizei minha transição de carreira. Porém, antes disso, eu não fui direto, né, para essa parte de nuvem. Eu fui desenvolvedor, trabalhei em empresas como a Engie, já trabalhei em uma empresa de saúde chamada Doutor Hoje. Tive uma experiência aí de mais ou menos aí um ano e meio, quase 2, trabalhando como desenvolvedor full stack. Sou certificado Oracle e AWS, então minha paixão por cloud foi através de um curso da Oracle. Tem um curso de cloud, é gratuito, eu vou me inscrever nesse curso aí, vamos ver o que vai dar. E foi ali que eu me apaixonei, né? E também o meu primeiro contato ali realmente com o mundo real, com cloud, foi através da Engie. Eu era desenvolvedor, e depois eu vou até citar o porquê ali, né? O desenvolvedor também precisa saber cloud, o quão importante é você saber cloud computing. E foi ali que eu tive o primeiro contato também com infraestrutura como código, que é uma forma de você trabalhar com cloud, né? E ali eu continuei caindo nos estudos. Então, eu trabalhava na Engie, trabalhava como desenvolvedor, mas no tempo livre estava ali focado em estudar cloud, todas as tecnologias ali no meio, containers, Kubernetes, e foi assim que eu consegui uma vaga no C6, né? Vi no LinkedIn uma vaga aberta, eu vou me inscrever. Estudei pra caramba, não foi fácil, não foi fácil, e foi assim que eu entrei num time de plataformas dentro do C6 Bank, né? Eu sou SRE, cuido de resiliências de sistemas internos para desenvolvedores, e também tem um termo que depois eu vou explicar sobre engenharia de plataforma, mas isso aqui é uma forma de você extrair infraestrutura como produto, né? Então, ao invés do desenvolvedor bater cabeça com infraestrutura, você, por exemplo, preenche um formulário lá com 5 campos, dá um ok e você, embaixo dos panos, vai ter uma automação que vai criar banco de dados, vai criar serviços, tudo bonitinho, vai fazer scaffold de aplicação. Para quem não sabe, scaffold é aquele código base ali de sei lá, por exemplo, quando você vai ter do .NET, né? Vocês criam uns scaffolds e vem um código base ali pronto, né? Então, eu trabalho muito com isso a grosso modo, né? Moisés levantou a mão, uma dúvida? João, o que é SRE? SRE é um termo de inglês chamado Site Reliability Engineer. É um engenheiro de confiabilidade, né? Quando você tem um sistema ali no ar, não basta estar ali, tá no ar, tá funcionando. Você precisa estar sempre monitorando aquilo ali, você precisa estar sempre coletando métricas, e você trabalhe para o seu sistema seja resiliente a falhas, entendeu? Então, quando o seu sistema cai, ele pode ter uma estratégia de self-healing que faz o seu próprio sistema voltar de novo no ar, né? Então, por exemplo, isso é uma das estratégias, né? Você tem outros conceitos
por dentro disso. Mas depois, lá na frente, eu vou explicar mais sobre essa parte de SRE, tem até uma imagenzinha melhor para explicar e qual a diferença entre DevOps, SRE e também engenheiro de plataformas aí, entendeu? Então, depois aí vai chegar nessa parte aí que é melhor de explicar, beleza? Então, vou falar aqui o que é Cloud Compute, né? A computação em nuvem é a entrega de recursos de TI sob demanda por meio da internet, com definição de preço de preço de pagamento conforme o uso. Então, a galera da escola da nuvem aí já deve ter escutado essa frase aí, já deve estar afiado, porque já faz essa parte, esse trecho faz parte da documentação da AWS, né? Então, você tem ali um recurso de TI, pode ser uma instância, um computador, uma VM, pode ser um banco de dados, pode ser ali um armazenamento, e você entrega aqueles recursos ali, e isso seria Cloud Compute, né? E em vez de você manter os data centers, você contrata direto esse serviço, né? A grosso modo, isso seria o Cloud Compute. Aqui tem até uma imagem de exemplo, né? Aqui você tem, aqui no centro, você tem Storage Security, IA, Machine Learning, Databases, Network, Containers. Então, você tem tudo isso dentro de Cloud Compute. Você chega lá e contrata e paga pelo uso, né? Você tem outros modelos de pagamento, mas aí não vou entrar. Isso aí cabe para a galera da escola da nuvem. Mas, a princípio, né, o carro-chefe seria como se fosse o pagamento conforme o uso, né? A galera da escola da nuvem não consegue assistir. Eita. Eu não sei. É a resposta da Maria. É a resposta da Maria, que ela falou que teve na aula do FIM, semana passada, uma pessoa falando sobre SRE. Mas a galera da escola da nuvem não consegue, porque normalmente as palestras são no horário que eles estão na aula, tá? O que eles estão aqui porque a gente mexeu aí na rotina. Mas não tem muito como mexer, porque senão eles perdem conteúdo. Tá, caramba. É que vai ter sexta-feira de novo. Aqui tá livre, é uma boa. Sexta-feira, no lugar da aula do Fino, galera, vai ter um especialista lá do C6 falando sobre observabilidade. Vale muito a pena. O cara sabe muito. Eu até voltei. Então é isso. Então vamos lá. O surgimento do Cloud Compute, isso não é algo novo, não é novo, moderno. Geralmente essas tecnologias assim, parece que foram criadas ali há 1 ano atrás, porém isso aí é bem antigo, né? Bem antigo, agora que ficou acessível comercialmente, né? Então a computação em nuvem existe há muitos anos, desde a década de 1950, mas só a partir dos anos 2000 que a tecnologia Cloud Computing se tornou conhecida a ser oferecida comercialmente, né? Mas na década de 1960, os 2 grandes especialistas que usou o conceito de computação em nuvem começou a tomar forma. Primeiramente, o americano John McCarthy, McCarthy, é isso aí, discutiu o uso compartilhado do computador de forma simultânea por 2 ou mais usuários. O conceito foi chamado por ele de Utility Compute. Aqui tem umas cifras bem antigas, né? Então, você pegaria esse computador e, poxa, por que eu não posso colocar vários usuários ali, segregar recursos e etc. Então, dentro de um computador, eu posso ter 50, 500. Então, ali, o conceito dele, de acordo com o John, foi chamado de Utility Compute, né? E quais os problemas comuns daquela época, né? Por que nasceu isso daí? Porque tem uma dor, né? Então, você tinha subutilização de servidores, baixa eficiência. Vamos falar no cenário onde o nosso amigo Moisés tem uma empresa, ele foi lá, comprou um servidor, deixou lá bonitinho, ele tá precisando, ele precisou ali para uma alta de demanda, sei lá, uma Black Friday, por exemplo, e chegou o momento que acabou esse fluxo aí, essa correria, né, de Black Friday. E você tem uma máquina gigante e você está usando apenas 5%. Imagina que loucura, o gasto que é você manter uma máquina gigante, você está utilizando 5% dos recursos. Outro problema comum naquela época era o longo tempo para aprovisionar novos ambientes. Isso também aqui não era fácil. A empresa do Moisés recebeu um investimento e ele precisa comprar novas máquinas. Isso não é um processo fácil. Você, por exemplo, iria entrar em contato com a Dell, por favor, quero uma máquina com tantos, né, CPU, RAM. Aí, tá bom, meu amigo, eu vou comprar para você. Espera mais 3 meses em análise. Tá bom, vou esperar. Imagina, você tá doido de seu
doido para escalar o seu ambiente, colocar novas coisas no ar, e você tem que esperar 3, 4, 5, até 6 meses aí para conseguir montar o seu ambiente. Fora isso, é 6 meses para chegar, fora para montar, né? E além disso, aqui também reclama, né, falta de escalabilidade, que não é fácil, e você também tinha que ter profissionais muito capacitados, né? E também o tempo, né, de você montar, puxar cabo, configurar tudo bonitinho. Imagina, se você está precisando de algo para ontem, né? Olha o problemão que tinha antigamente, né? Então, em 1997, o termo computação em nuvem foi utilizado pela primeira vez pelo professor de Sistema da Informação, não sei pronunciar esse nome, é esse cara aí mesmo, em uma palestra acadêmica. E a partir dos anos 2000, a tecnologia cloud computing passa a ganhar mais força ao ser oferecida comercialmente. Então, olha a diferença, de 40 anos para chegar na escala comercial, né? Para chegar aí na parte comercial, para estar fácil acesso, né? Mas a computação em nuvem se popularizou no mercado corporativo em 2006 com a Amazon, a lançar o seu produto AWS, que é a Amazon Web Services, e seus primeiros serviços, que é o EC2, que é o Elastic Compute Cloud, e o S3, que é o Simple Storage Service, né? Então, o EC2 serve ali para você subir novas instâncias, VMs, e o S3 é a parte de storage, onde você tem uns buckets, né? Que serve para guardar os seus recursos. Você pode guardar qualquer coisa. Então, você pode guardar qualquer coisa, imagem, vídeo, não importa. Lá o balde cabe qualquer coisa. É isso. E aqui tem uma imagem que a qualidade está péssima, mas retrata muito bem esse avanço, né? Então, em 2006, ele mostrando aqui sua história, Compute Service Database, e imagens recentes. Olha o tanto de serviço e como cresceu, né? Aí os recursos computacionais. Né? Então, maravilha. E vamos falar sobre tipos de computação em nuvem, né? Tem vários tipos. Você tem o cenário antigo, né? O cenário aqui esse aqui, né? Dos data centers antigos, isolados, e você tinha que cuidar de muita coisa. Você tinha que cuidar do network, você tinha que cuidar dos discos, os servidores, virtualização, você tinha que cuidar aqui do SO, né? Você tinha que cuidar do middleware, runtime, dado, aplicações. Imagina, juntar uma galera para trabalhar. Podia juntar aí todo mundo aqui e ainda não dá conta, às vezes, de um data center desse aqui. E fora a mão de obra capacitada, muito cara, é uma galera bem específica ali dentro do mercado, então era bem complicado antigamente você escalar, né, você crescer. Então, isso aí é o ambiente on-premises, né? Então, quando a gente fala aí já de infraestrutura como um serviço, infrastructure as a service, né, que está dentro da cloud, você tem aqui apenas que cuidar do sistema operacional, middleware, runtime, data e aplicações. Olha aqui, menos responsabilidade. Já muda o jogo, você já consegue ganhar tempo para cuidar de outras coisas. Isso aqui já é bacana. Temos a questão de plataformas como serviço, né? Olha aí, já melhorou que você cuida apenas do dado e da aplicação. Você ganha tempo para fazer outras coisas. Tudo é uma troca. Você está pagando ali a mais, óbvio, sobre uma plataforma, né? Mas você está ganhando tempo para cuidar de outras coisas. E você tem um software as a service, né? Tem um lendário exemplo aí sobre o Gmail. O Gmail você não cuida da aplicação do dado, você só usa, entendeu? Então, é um cenário ali que você é mais caro, também, óbvio, né? É uma cascata, mas você tem menos responsabilidade. Você pode ficar tranquilo. Você só usa o software e sai ali feliz, né? E tudo tem os seus trade-offs, né? E aqui tem um exemplo dentro aqui da AWS, da GCP, da Azure, né? Gente, quando que a gente vai estudar cloud, isso parece um mundo. Você tem GCP, você tem Azure, você tem um monte de coisa, mas o conceito é o mesmo no final das contas, né? Então quando você aprender realmente como que funciona embaixo dos panos, para você entender as outras é um pulo. Você vai ver que é só particularidade, né? Só muda o jeito de você conectar as peças, mas as peças são as mesmas. Então, por exemplo, infraestrutura como um serviço, né? Que no caso ali a nuvem vai te entregar
vai te entregar ali a instância pura, né? A máquina virtual. Então, você tem aqui na AWS a EC2, a GCP também tem, que se chama Compute Engine, e você tem as Virtual Machine dentro do ambiente da Azure. A mesma coisa, a diferença ali é suas particularidades, preços e outras coisas, né? Mas ali ele vai te entregar a instância bruta sem configurar. Toma aí, segura. Agora, desse ponto aqui para frente, do SO para frente, você se vira, né? Aí, vamos pular para a plataforma como serviço, né? Você ali já tem menos responsabilidade, né? Você já não cuida do SO, já é uma vantagem, runtime, etc. Você tem o Elastic Beanstalk na AWS, App Engine, App Service. Eu sempre utilizei a AWS, né? Então, eu já utilizei dentro da Engine, eu já utilizei o Elastic Beanstalk, mas basicamente ali você seleciona o seu runtime, tem tudo configurado bonitinho e manda bala, vai embora. É bem mais tranquilo. Muito bom, cara, muito bom. Tem o seu custo, mas é maravilhoso. E também tem um outro termo escondidinho que se chama Function as a Service, né? Tem o Lambda Cloud Function e Azure Function. Basicamente, você não cuida de nada, você não cuida de infraestrutura, aplicação nem nada. Você cola sua função e a AWS é responsável por escalar essa função. Então, por exemplo, se você tem uma função lá que é de Hello World, a Maria Dantas colocou aqui, Beanstalk para serviços pequenos. Realmente, até médio porte vai, sim, mas eu acho que se for uma aplicação muito grande, aí pode dar um problema, né? Mas realmente, um médio porte ali ainda vai bem. Legal, é bom. Mas tem suas limitações também. Eu vou entrar em detalhes depois sobre as limitações. Então, Functions as a Service, você coloca a sua função e a AWS, a nuvem que for, ela é responsável por rodar ali a função, escalar, se precisa rodar a sua função ali 1 milhão de vezes por segundo, ela que... Eita, vazou. Ela que é responsável por escalar e você vai pagar conforme o uso, né? Tem o seu gasto ali, não é barato, mas é uma forma de você escalar seu ambiente. E tem os tipos de implementação de nuvem, que maravilha. É um tipo de implementação de nuvem. E você tem 4 tipos de nuvem. A gente geralmente sempre fala de nuvem, a gente sempre fala aqui da nuvem pública, né? Recursos compartilhados e fornecidos por provedores como a AWS, Azure, Google Cloud, modelo mais econômico e escalável por pagamentos por uso, né? Então, esse aqui é maravilhoso, esse pagamento por uso aqui, que você consegue definir lá o que você quer e você paga somente pelo uso. Maravilha, nuvem pública, todo mundo usa, né? Então, você não tem a máquina ali só para você, apesar de você consegue, né, pegar um host só para você, né? Eu quero a AWS, eu quero uma maquineta só para mim. Não quero dividir com ninguém. Você consegue, mas a nuvem é pública, né? Tem outras pessoas lá. Aqui tem a nuvem privada, né? A organização aqui cria uma nuvem só para ela, acontece, porque ela precisa de disponibilidade e acessibilidade em qualquer lugar, mas ela precisa ficar privada ali só para a empresa, né? Isso acontece em muitas empresas, tem uma parte ali fechada. Tem a nuvem híbrida, então, por exemplo, sei lá, a empresa no Moisés tem o seu próprio data center lá antigo, mas ele quer comer uma casquinha ali das coisas boas da AWS. Então, ele vai lá, contrata os serviços da AWS e ele entra no modelo híbrido. Então, ele está lá, ele tem sua nuvem privada, mas ele também ele vai lá e aproveita também o que tem de bom da nuvem pública ali, caso seja a AWS, a Azure, tanto faz, né? E tem um caso que eu ainda não trabalhei, não vi, foi a questão da nuvem comunitária. Então, tem várias organizações, várias empresas, ela tem uma nuvem só ali, e elas compartilham ali de segurança, né? Elas compartilham de coisas em comum, né? Então, se a segurança é igual, então, beleza, a organização entra ali, se você compartilhar ali dados, então ela aproveita dessa vantagem da nuvem. Então, a nuvem comunitária é quando que entra aí mais de uma organização. Muito comum em setores como educação, saúde e governo. E também não esqueci de ler aqui sobre a nuvem privada, infraestrutura exclusiva de uma única organização, oferece maior controle e segurança. Porém, tem os seus custos de manter o pessoal, sempre lembrar disso. Esse aqui tem um rankzinho sobre os Top Cloud Providers em 2025, né? Às vezes a pessoa pode pensar, putz, mano, pô,
João falou aí, a AWS tem lá o serviço de computação, Azure, Oracle, Alibaba, IBM. E qual a diferença entre eles? Porque, sei lá, todo mundo usa logo a AWS de uma vez, sei lá. Cada cloud tem o seu carro-chefe, né? Tem o seu melhor. Então, aqui em primeiro lugar, com participação de mercado, tem a AWS, mais ou menos aí 30% de participação de mercado, e o carro-chefe é ampla oferta de serviço. A última vez que eu ouvi falar da AWS, eles tinham mais de 250 serviços de TI, então tem de tudo. Você tem banco de dados, fila, nossa, IA, machine learning, tem de tudo. Tudo que você imaginar, acho que tem até serviço de, sei lá, cozinhar, tem de tudo. Tem de tudo dentro da AWS. Em segundo lugar, você vem o Microsoft Azure com participação de 20% do mercado. Aí tem integração com ferramentas como a Microsoft, a Active Directory, é ótimo para a empresa. Isso também tem no C6, tem a AWS, tem a Azure, tem a Google Cloud e tem o CI, depois eu vou explicar o porquê. Mais de uma? Por que você quer usar tanto? E tem a Google Cloud aqui com o carro-chefe dela sendo Analytics, IA, Machine Learning, com arquitetura focada em performance. E aqui tem outros players no mercado também, tem a Oracle Cloud, também bastante utilizado, porque os bancos de dados de alta performance e aplicações corporativas, então a Oracle, esse é o carro-chefe deles, cada um tem um seu ponto positivo. Por exemplo, aqui a DigitalOcean, também vocês provavelmente vão ouvir falar, tem a questão do preço, então, simplicidade, foco para desenvolvedores de startup com preços acessíveis. Tudo, vocês precisam entender qual o problema que quer resolver, entender questão de dados, o custo, às vezes, você queria usar a AWS, mas tem questão de custo. Vai no DigitalOcean, ou não, vai na Azure porque tem um precinho melhor. Galera, não sejam muito clubistas com essa questão de nuvem, né? Às vezes a Azure resolve um problema específico melhor, entendeu? Mas tome cuidado com o preço, e depois eu vou falar sobre isso. Alibaba Cloud nunca usei, mas forte na Ásia, e Salesforce, com aplicações de CRM, tem a Tencent Cloud e destaque em streaming e jogos, né? Então, vocês que estão estudando, todo ambiente que eu trabalhei teve a AWS, então não tem para onde correr. É muito importante aprender a AWS. Ampla oferta de serviço e alcance global. E fora a facilidade que eles têm de você escalar. É fácil você construir as coisas dentro da AWS. É maravilhoso. Não estou fazendo uma merchan, galera. Calma. Vou falar alguns casos de sucesso com cloud, né? Os cases de sucesso. Quais os problemas que a galera resolveu com o cloud, né? Quais os problemas, né? Por exemplo, Netflix usa a AWS para distribuir vídeo a 190 países com picos de mais de 100 terabytes por segundo em tráfego de dados. Olha que bacana isso daí. Vocês que estão estudando, não sei se já chegou na parte quando eles falam sobre a arquitetura global, né? Ele vai falar sobre regiões, zona de disponibilidade da AWS, né? Vocês têm a Edge Location, né? Que é a parte de computação de borda, como que faz o cache desse recurso. A AWS é muito forte nisso. Eles utilizam outra palavra que eu esqueci agora, cara. Não é arquitetura, eu sei que é outra coisa, mas agora eu não lembro. Mas é a forma que a AWS se posiciona no mundo com seus data centers. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, AWS Global Infrastructure. Aqui, acho que... Deixa eu ver se acha. Tem um mapinha muito fera. Não quero isso, meu filho. Isso aqui... Olha que maravilha. Olha aqui, top. Isso aqui que eu queria. Olha aqui, vamos ver Brasil. Tem São Paulo, tem a região de São Paulo e tem 3 zonas de disponibilidade, que são... Você tem uma região, né? Uma região de São Paulo, e você tem 3 data centers separados. Então, eles têm toda uma regra para criar essas zonas de disponibilidade. Então, óbvio, eles não compartilham recursos de hardware, né, energia elétrica. Eles funcionam isoladamente, independente. Então, por exemplo, um desses data centers, um avião lá em cima dele,
o outro já vai trabalhar em cima e tem espelhamento desses dados. Então, você não para, você não tem aquele impacto, putz, se parou de funcionar o data center, acabou São Paulo. Não, você tem aquela garantia da alta disponibilidade, né? Caraca, fugiu a palavra. E prevenção contra desastre, né? Melhor. Lá na frente tem outra palavra, eu vou lembrar disso. Matheus levantou a mão, pode falar aí, meu patrão. Eu sei que, acredito que deve ser difícil. Por exemplo, em São Paulo tem 3, né, lugares disponíveis assim, de servidores, mas se acontecer de nos 3 der problema, tem esses dados espelhados em servidores de outros países, por exemplo? Ou isso é muito raro de acontecer, mas se acontecer, ferrou. Tu sabe dizer isso ou não? Caraca, eu não lembro, mas eu creio que tem garantia. Isso é muito específico. Se os 3 der falha, Disaster Recovery, boa, isso daí que a Maria falou. Mas eu não lembro, cara. Essa tu me pegou. Se os 3 der problema. Mas eu acho que eles têm sim. Eu acho que eles têm sim. Porque tem alguns recursos da AWS também, Matheus, que é global. Apesar de você estar mexendo ali, você está na região de São Paulo, às vezes você vai lá e acaba caindo ali no AWS Global. Então tem isso espelhado. Mas é uma boa pergunta. Vou pesquisar e vou te mandar. Não, de boa, obrigado. E um bom detalhe para falar que essas regiões têm precificação diferente, né? Então, geralmente, você pegar um servidor, cadê o US? Deixa eu ver. Não, calma, mapinha. Você tá emocionado. Ohio, acho que é Ohio. Então, Ohio é mais barato você subir seus servidores, seus serviços, do que em São Paulo, né? Aí tem a questão de carga tributária e etc. Porque isso é muito bom, né? Pô, vou colocar aqui em São Paulo, tá mais perto do meu cliente e vai tudo carregar mais rápido, tudo lindo, maravilhoso, tudo gostosinho. No final das contas, tudo passa por Ohio. Não tudo passa por Ohio. Eu não sei, eu acredito que você está falando, eu acho que como servidor principal. Eu acredito que você está falando daquelas US One, seria isso, Alan? Mas... Quase isso aí. Os servidores principais é na US One. Eu acho que é essa daqui de Ohio. Não, Ohio é a 2. Mas, basicamente, eu ouvi uma informação disso que 45 dos workloads está dentro dessa parte, essa região principal que é a US One, né? É complicado. Acho que se o US One no dia der problema, acho que metade do planeta acaba aí. Mas vamos voltar lá para o slide. Você tem uma empresa chamada Lyft, que também reduziu custos e ganhou agilidade ao migrar 100% da infraestrutura para a AWS, executando bilhões de requisições por dia, né? Eles aproveitaram aí da escalabilidade da AWS e aproveitaram a computação, né? Então ganhou aí agilidade. Tem o Airbnb, que com a escala globalmente na AWS, né? Vocês viram o mapinha, suportando mais de 150 milhões de usuários e milhões de reservas com alta disponibilidade, né? Então eles preferiram usar a AWS aí porque tem essa alta disponibilidade. Você tem as regiões de borda, tem serviços como CloudFront, por exemplo, você pode pegar um conteúdo estático e você vai testear no mundo inteiro. Então, o cara que está lá no Japão, por exemplo, você subiu seu serviço aqui no São Paulo, boa, São Paulo, mas tem lá o nosso amigo do Japão e ele precisa acessar ali a sua página, ao invés de ele sair lá do Japão, chegar aqui em São Paulo, a requisição dele vai nessa edge location, nesse local de borda mais próximo e devolve para ele. Então, olha aí a Airbnb usando dessa vantagem. A Airport usou o Azure para processar dados em tempo real de mais de 200 mil. Opa, Moisés, fala comigo. Mas isso é para todas? Por exemplo, eu subi um serviço lá na AWS e eu que escolho se ela vai estar disponível ali para todas as localizações ali perto ou não? É tipo automático, que é o padrão da AWS. Não é o padrão, não. Você, no caso aí, você teria um serviço em cima, que seria o CloudFront. Você está fazendo a escola, né? Ainda não. Ainda não. Mas tem um serviço que chama CloudFront, que ele faz essa parte do cache ali, ele pega seu conteúdo estático e manda para o mundo inteiro, assim, dizendo a grosso modo, né? Mas não é
padrão, não. Está cacheado no mundo inteiro. Beleza? Esse é um serviço que você tem que pedir. Você vai pagar a parte ali, tem a questão de entrada e saída de dados. Eu acho que quando você paga o dado que está... Agora eu não lembro de cabeça. O dado que está saindo para a internet, eu acho que você não paga. Eu acho que você paga só o dado de entrada. Tem essa questão. Não, acho que é o contrário. A saída você paga. Alan? Essa parte aí que o Moisés citou, é o pessoal de arquiteto de soluções que faz o trabalho? No mundo ideal, sim. No mundo ideal, sim. No mundo ideal, sim. Mas, por exemplo, quando eu cheguei na Engie, cara, quem implementou essa parte fui eu, cara. Eu tinha acabado de chegar, meu cara falou, implementa aí, vambora. Não, vambora também. Então, acabou sendo eu. Então, não tinha nenhum arquiteto, não. O arquiteto era o João Osório. Então, o arquiteto, deixa eu ver, lá na Engie, cara, o Fino é um arquiteto, por exemplo, lá dentro do C6. Ele define, mas também é um trabalho conjunto, né? Não é tipo assim, um cara só bate o martelo. Aquilo vai ter uma conversa, o arquiteto, se tiver, né, um arquiteto de cloud, vai conversar com o time de SRE, vai conversar com o DevOps, vai conversar com o Dev, vai entender melhor. Mas aí geralmente é decisão conjunta, né? Não é martelo batido, não. Então é isso. Eu falei do aeroporto. Tem a Mazda migrou dados críticos para Oracle Cloud, reduzindo o tempo de simulações de engenharia em 70% e cortando custos operacionais. E a PayPal migrou workloads para GCP, melhorando a escalabilidade e reduzindo em 50% o tempo de entrega de novos serviços. Olha como que é importante, olha como que a nuvem pública está trazendo ganhos para as empresas. Olha aqui, ao invés de estar esperando um data center, tendo que resolver um monte de BO relacionado à infraestrutura, eles estão aproveitando isso aí e estão crescendo, 50% no tempo de entrega, reduzindo 70% no custo operacional. A nuvem, ela faz o seu negócio crescer muito rápido. Então, ao curto prazo, você pode crescer muito rápido. Então, por exemplo, a empresa do Moisés aí, que é focado... Não vamos botar, apostas online aí do Moisés. Começou agora, decidiu, vamos fazer uma startup, vai juntar eu, Alan, Moisés, a empresa é dele e vamos crescer. Poxa, a gente já pode pegar ali a nuvem, a gente sobe os nossos serviços e a gente já está no ar. Olha como é rápido, a gente já está presente no mercado, a gente já está ali competindo e se vamos crescer, vamos aproveitar a escalabilidade, vamos crescer, vamos colocar mais instâncias. Olha como que isso é importante. Então, a nuvem está presente, sempre está bastante presente nas empresas. Tigrinho está pagando? Tem que pagar, filho, tem que pagar a hora do dev. O dev é caro, a hora do desenvolvedor está cara. Aqui só tem corda forte. E é isso. Então, vocês entendem quão importante, como que a nuvem está fazendo aí empresas crescerem tão rápido? E o C6 também, no C6, 6 anos atrás, não era nada. Olha aí onde o C6 está. Maravilha. Então, esses aí são os casos de sucesso. Então, vamos falar aí mais uma vez sobre os benefícios de utilizar a nuvem. Escalabilidade e elasticidade cresce ou encolhe conforme a demanda. Chegou uma parte lá, o BBB, tá tendo BBB, as nossas apostas online, eu e Moisés escalamos. Eu fui lá e coloquei, poxa, vamos precisar de 20 máquinas. Toma, vai subir. Você... com alguns botões, ou você com o seu código lá, você sobe essas máquinas rápido. Eu tenho 2 máquinas. Daqui a 5 minutos eu tenho 20. Isso que a nuvem traz de agilidade. Você consegue crescer muito rápido, você consegue dar uma resposta ali. Porque com poucos segundos, se seu serviço está demorando, você pode perder uma venda. Imagina, o cara vai chegar, abre o aplicativo, aquela lentidão. Moisés? Você deu exemplo aí do BBB. Quando tem, tipo, o sistema de votação lá, aí, um monte de gente entra para poder votar ao mesmo tempo. E aí, beleza, começou ali a votação, dura, sei lá, 1 hora, 2 horas, e aí depois vai lá e começa a diminuir, né, os acessos, a quantidade de acesso. Isso também é automático ou sempre tem alguém ali controlando ali essa situação? Depende.
Se você quiser, é igual o Fino fala lá, tem um mamífero lá, apertando o botão lá, e diminuindo, pode, também tem. Olha, a Maria aí, que já tá afiada na usação da AWS, tem um autoscale. Aí entra nesse caso que a Maria falou, você configura o autoscale, então o autoscale nas suas instâncias EC2, por exemplo, e você define, ó, se a quantidade de tráfego que está chegando for menor que tal porcentagem, sei lá, se for menor que X valor, você pode desmatar as máquinas. Então, então tem essa configuração, esse auto-scale. Então fica de forma automática, Moisés. Então, basta você configurar ali, então cálculo, né? Porque é pago, né? Quanto mais você usa, mais você paga, né? Então o cara não vai querer ficar lá automático lá, né? Não vai querer que fique alguém apertando o botão lá. Então, muito mais jogo você entrar lá na AWS, tem um serviço que chama auto-scale, você vai lá configurar bonitinho e você vai colocar o limite mínimo, o máximo que você quiser. Você também, o auto-scale também, por exemplo, cresce e encolhe conforme a demanda. Por exemplo, você às vezes também tem uma demanda que iria precisar de 100 máquinas. Tá, mas se você quiser só 10 no máximo, você pode definir isso. Não é tipo, você cresce o infinito e depois você se vira para pagar essa fatura. Você define tudo, Moisés. Então, basta você configurar bonitinho. Isso aí, perfeito, Mário. Usa o CloudWatch para ver o limite. E isso aí, que é um dos serviços dentro da nuvem, que se chama CloudWatch, que serve para você olhar as métricas da sua aplicação, das suas máquinas, e da aplicação das máquinas, que você está tudo bonitinho, etc. E você consegue fazer algumas integrações ali para você escalar. A Maria está estudando, isso aí. Legal, mano. Vamos. Também vou colar contigo, porque esse ano eu quero tirar a certificação. Caraca, Guilherme, esse cara pensa no dinheiro, né, velho? Esse cara é o Domone. Qual seria o principal ponto negativo na compra de um serviço empresarial, além do financeiro? Vamos chegar lá, é o próximo slide. Caramba. Aí, que pergunta maneira, bacana, Guilherme. Bem pensado. Mas vou falar aqui a parte dos benefícios. Tem a redução de custos com infraestrutura, então você não vai gastar lá milhões com máquina que vai ficar parada e nem com mão de obra. Então, com a nuvem ali, você consegue crescer conforme o uso, e isso é muito bom. Você tem alta disponibilidade e recuperação de desastre, então você pode construir ali suas aplicações, por exemplo, porque eu falei antes lá da questão da disponibilidade, das zonas de disponibilidade. Vamos botar o seguinte, em São Paulo vocês viram que tem 3 zonas. A aplicação do Moisés, você subiu 2 instâncias, e você configurou ela, uma para subir na zona 1 e na zona 2. Caiu um avião na zona 1, a outra aplicação de pé está dando conta, está segurando. E isso é alta disponibilidade, isso é estratégia, isso é recuperação de desastre. Poxa, caiu um avião em uma zona, não, a outra está de pé e o seu serviço está lá, seus clientes não serão afetados. E isso é muito bacana, né? Você às vezes tem cargas de trabalho ali que não pode parar, né? Matheus? Nesse caso aí que ele botou o serviço dele em 2 zonas, né? Uhum. Uma caiu, a outra ficaria sobrecarregada, ou ela tem os mesmos, as mesmas, sei lá, configurações, mesma potência, vamos dizer assim, entre aspas, que a outra teria, mesma... ou ela ficaria sobrecarregada? Não ficaria sobrecarregada, entendeu? Eu sei que eu acho que as zonas, dependendo, vão ajudar também a suprir essa... vai distribuir. O que uma zona perdeu, as outras ganham de atribuição. Então não vai ser só uma que vai tomar essa pancada. Tem outras coisas por trás. Entendi. É bom vocês lerem aquele site lá, vai explicar. Mas aí também tem a questão do que você configurou, do que você fez. Se você colocou um auto-scale, vai crescer conforme a demanda, entendeu? Mas isso depende muito de conforme você desenhou a aplicação e colocou ela no ar. Porque às vezes você colocou só uma instância e realmente não vai dar conta, entendeu? Entendi. E pode acontecer, depende. Isso é um grande depende. E você pensar nisso também é uma estratégia de alta disponibilidade. Por exemplo, você está pensando muito nisso. Já tem muitas boas práticas ali, que já foram feitas e tem próximas, né? Eu estava vendo lá, tem um roadmapzinho com muita coisa, essa questão de desastre, etc. É um campo muito extenso, Matheus. Caraca, assusta, que a gente nunca imagina isso, né? A gente nunca pensa em desastres, né?
Sim, Mas sim. até acontecer, né? Por exemplo, igual a França lá, que teve um data center lá que pegou fogo, afetou a França inteira. Então, a gente só pensa quando dá problema, né? Obrigado aí. De nada, tamo junto, cara. Segurança e compliance integrados, né? A Maria falou ali sobre o CloudWatch, mas o CloudWatch para ver métricas, mas tem outros serviços dentro da nuvem que é para você monitorar o que está acontecendo, você rastrear o que cada usuário está fazendo, você também, ali você consegue, você tem os dados todos centralizados, então você consegue controlar isso de forma mais fácil, porque está tudo no ambiente só, então isso é muito bom. CloudTrail, e a CloudTrail você consegue, se não me engano, rastrear ali os eventos que está acontecendo, então se eu acessei tal recurso ou não, é muito bom. É uma das ferramentas, tem outras também, para ajudar nessa questão de compliance, né? Porque tem questão de auditoria, por exemplo, lá no C6 tem a auditoria, então vai chegar um cara, você tá assim, tá todo mundo acessando esse Bucket S3 aí, então toma, você tomou aí um no compliance, não está nos conformes, entendeu? Então, você precisa de ferramentas ali para auxiliar se você está fazendo tudo certinho, né? Então, como que eu falei, inovação mais rápida, você consegue fazer ali tudo dentro da AWS, então você consegue crescer rápido. Então, depois eu vou explicar sobre DevOps, CI/CD, e tem as questões de Machine Learning, que tem IA, tem Machine Learning, tem um monte de coisa, você pode trabalhar com vídeos. Então, você só foca, às vezes, só no seu negócio, só no problema que você quer resolver. Eu e o Moisés estamos focados em apostas online, e a gente está focado em fazer esse business ali, né? De fazer o nosso produto crescer. Eu não estou pensando em, como que eu preciso pegar o vídeo lá e renderizar X coisa e etc. Então, é uma inovação mais rápida. Aí vamos entrar em desvantagens. Nem tudo é só amor, né? Tem os seus problemas. Eu estava vendo, a Maria estava reclamando lá. Eu acho que ela já está passando problema com a nuvem. Acontece, nem tudo é perfeito. Gente, é uma empresa no outro lado também. Existem bugs, existem problemas, nem tudo é só amor. Então, uma das desvantagens de utilizar a nuvem é a dependência da internet. Sem conexão estável, o serviço pode ser comprometido. Então, se você não tiver acesso à internet, deu ruim. Então, diferente do lado do servidor lá na empresinha, que era só você conectar e deu certo, entendeu? Voltando aqui, desvantagens, custos mal gerenciados. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma dor. Vocês vão ver faturas enormes sendo pagas e não precisava. Tome muito cuidado, gente, quando vocês estão ali modelando o seu sistema, né? Você, igual o Alan falou, vai ter o arquiteto de cloud. Não, nem sempre. Às vezes é você mesmo que vai pensar ali numa solução. Então, pessoal, tem um carinho ali. Poxa, porque na AWS, às vezes você vai resolver um X problema, você pode resolver aquilo de várias formas diferentes. Então, não se encantem, às vezes, com um produto que tá tudo pronto, né? Tipo, ele só plugou e funcionou. Nem sempre aquilo ali é o melhor para você. Vou dar um exemplo. Na Engie, a questão do website. Lá, vamos subir um serviço, um site React, XYZ, etc. Vai ter a parte de CI/CD, né? Que é pegar o site, né? Pegar o que a gente escreveu em React lá, fazer o processo de build, que vai gerar aqueles arquivos, e aqueles arquivos a gente joga em algum lugar, né? Aqueles arquivos estáticos, né? Que gera ali após você rodar o build ali de um projeto React. Beleza. Aí eu fui num evento da AWS, aí eles divulgaram um serviço novo lá chamado App Runner. Nossa, o serviço era lindo. Nossa, é só você conectar no Git e o resto nós resolve. Era lindo. Porém, o custo era caríssimo. Era muito caro para manter aquilo ali. Eu ia montar um site e ia pagar um valor horrendo por causa de só porque eu tenho aquilo ali tudo prontinho, na mão. E a gente olhou um outro cenário que era colocar no Bucket S3. Assim, gente, eu não tenho números para trazer aqui, mas assim, foram ordens de grandeza de mais barato essa questão desse deploy desse site. Então, tomem cuidado para você se perder dentro da AWS e pagar uma fatura alta, é fácil. E também tem uns custos mal gerenciados. Vocês sempre precisam ficar acompanhando o que vocês estão criando, ou o que está sendo mantido. Se não tem recursos subutilizados,
Não é só porque tu subiu na AWS, está tudo perfeito. Você precisa entender, putz, eu estou pagando uma instância aqui com 4 CPUs, 8 GB de memória, mas às vezes você precisava de metade disso. Por que não você não abaixa? Não fica lá com dois CPUs e 4 GB de RAM. Você consegue ali controlar mais os custos, né? Você consegue deixar a sua fatura mais barata, né? Por exemplo, teve um lugar que eu trabalhei que ficou 1 ano e meio pagando 5 mil de instâncias não utilizadas. Um produto interno da empresa foi encerrado há 1 ano e meio e eles ficaram 1 ano e meio pagando 5 mil reais de um produto que não existia mais. Olha aí, quanto de dinheiro que foi embora, né? Outro problema de utilizar nuvens, né, é risco de vendor locking, difícil de migrar entre provedores de AWS para Azure devido a serviços proprietários. Aí tem uma enrascada, às vezes, porque, por exemplo, você cresceu dentro da AWS ou da OCI, ou o que for, mas aí chegou um momento que você, caraca, pô, a AWS não está fazendo tanto sentido para mim, está ficando muito caro, não está legal, vou sair e vou para Azure. Cara, isso aí é um custo enorme, porque, por exemplo, você já atrelou suas aplicações a serviços dentro da AWS e você vai ver, às vezes, na outra nuvem nem tem aquilo, ou se tenha de uma forma super diferente, e às vezes é super difícil fazer essa migração, é muito difícil. Então, às vezes, chega um momento que realmente você casou com a AWS, casou com o vendor, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes, se você pensa que se você quer construir aí uma aplicação, um ambiente cloud native, no caso, eu vou entrar nesses detalhes ali mais no final, você tem que pensar em outras estratégias e tomar cuidado ao utilizar serviços, né? Mas se você precisa crescer, você não vai se arrepender de utilizar os serviços, né? Então, tudo é troca, né? Tudo é troca. Você vai usar, tem a parte boa e tem um lado negativo. Pense sempre nisso. Privacidade e conformidade, dados sensíveis exigem atenção redobrada com leis como LGPD. Então, às vezes acontece que eu e Moisés, a gente quer usar o servidor lá nos Estados Unidos, e se a gente deixar lá nos Estados Unidos, dá um problema de conformidade, porque os dados precisam estar aqui no Brasil. Acontece muito isso em várias empresas, não sei se isso acontece também. Eu tenho servidores rodando, por exemplo, de desenvolvimento e homologação dentro do C6, dentro da US2, mas o servidor de produção ele está rodando em São Paulo, entendeu? Então tem esses cuidados aí que você tem que ter. Se não deixar, se bater na porta lá, vai dar problema, né? Segurança compartilhada, apesar da proteção do provedor, o cliente também é responsável pela segurança, né? O modelo de responsabilidade compartilhada. Isso aí até latência também. Boa, Guilherme. Latência também. Então, nem sempre você vou colocar lá dentro da IOS 2, vai ser lindo, maravilhoso. Tem a questão da distância, a latência e etc. E dependendo do seu workload aí, isso aí vai ser um problemão. Isso é um problemão. E a questão da segurança compartilhada, a AWS cuida de até um certo ponto, e você cuida do outro lado ali, das aplicações, etc. Por exemplo, seu bucket. E se você não souber muito bem o que você está fazendo, você pode acabar caindo em enrascadas. Eu vi esses dias aí uma empresa grande que deixou acesso público lá para um bucket S3 e perdeu uma porrada de dados, assim. Então, olha o problema que você pode causar se você não souber montar uma segurança bonitinho dentro da AWS, né? Então, tome cuidado, modele muito bem ali. Tem um princípio de... Tem uma questão que ele sempre fala na AWS de questão de sempre negar ali, sempre liberar o que o recurso precisa, não libera mais. Sei lá, você precisa taxar dentro de um recurso uma permissão de escrever EC2. Então, você cria lá uma função que acessa as instâncias EC2 e faz um describe lá pegando uns valores. Você vai liberar apenas essa função de princípio de menor privilégio. Perfeito. É que esses termos aí fogem, né? A gente estuda, acaba sempre esquecendo. Princípio do menor privilégio. Caramba, você me salvou, Leigiane. Muito obrigado. Muito obrigado. Controle e flexibilidade limitados.
com a infraestrutura de nuvem inteiramente de propriedade, gerenciada e monitorada pelo provedor de serviços de nuvem, ela transfere o controle mínimo para o cliente, né? Então, às vezes, tem algumas coisas ali que você queria ter um controle a mais, você queria mexer mais ali e você não consegue. Eu já tive muito problema, por exemplo, a utilizar um serviço de Code Pipeline lá, o AWS Code Pipeline, porque eu queria gerenciar os meus próprios artefatos e eu não conseguia. Artefatos aí, para quem não sabe, é quando a gente está lidando com o build de uma aplicação. Vocês aí devem em Java, né? O Java tem o build, você tem uns projetos em React, que tem um build. Então eu queria gerenciar esses artefatos, colocar uns nomes diferentes, fazer umas magiquinhas lá, e eu não conseguia. E, tipo, não me dava suporte. Não tinha, tipo assim, caguei para você, cliente, se vira e faz uma outra gambiarra aí. Foi mais ou menos isso, não tinha nenhum suporte. E isso acaba gerando um estresse, porque você queria ter mais o controle e você não consegue. Então, igual eu falei mais cedo, nem tudo é mil maravilhas. É muito bom, mas tem os seus problemas. Hoje também no LinkedIn, mais cedo, eu estava vendo uma postagem, um cara grande nessa parte de infraestrutura, que tipo, tinha uma falha gigante dentro de quando ele ia rodar um Terraform, né, que é uma linguagem declarativa que serve para você criar recursos como código dentro da AWS. Então, você escreve um arquivo lá grandão, você dá um comando, ele sai criando as coisas dentro da AWS, né? E, para quem não sabe, a AWS tem APIs ali embaixo dela. Então, quando você acessa o console e aperta os botões, no final, embaixo dos comandos lá também é API. E outras ferramentas, como Terraform, Pulumi, CloudFormation, também acessam as APIs. E tinha um problema muito grande lá, e ele estava reclamando lá, não vou entrar em detalhes, mas, assim, todo mundo passa por problemas dentro de cloud, né? Então, sempre tem seus probleminhas, né? Vou entrar aqui na questão de mudanças culturais e organizacionais. A nuvem permite que diferentes áreas da empresa trabalhem juntas em tempo real. Ferramentas e dados ficam acessíveis de forma centralizada. Então, você tem lá o nosso time de desenvolvimento, eu e Moisés, rodando umas coisinhas tudo bonitinho, mas o time de negócios, você tem um time de QA, que é o time que testa, você tem tudo centralizado. Ali você consegue controlar tudo, você consegue puxar um recurso lá e etc. Então, isso é muito bom. É muito bom você ter essas coisas centralizadas, né? Bonito. Você consegue crescer muito rápido, você consegue puxar um dado dali, você consegue fazer integrações, é muito bom. A computação em nuvem facilita a automação e entrega contínua, né? Então, você tinha aquele ambiente engessado lá antes, agora você consegue entregar mais máquinas de forma mais rápida, tudo configurado bonitinho. Você consegue ali rodar o Terraform, igual eu falei, que existe o conceito de infraestrutura como código que eu estava falando. Pesquisem aí, também se chama como IAC. Existem várias ferramentas, Pulumi, Terraform, a AWS tem um próprio CloudFormation. Você tem o Ansible, né? Por exemplo, depois que sua máquina está de pé, você consegue entrar na máquina e você consegue rodar vários scripts lá e ela sai prontinha para você. Então, a AWS ajuda bastante nessa questão de automação. A cultura ágil ganha força com ciclos curtos, entrega constante e foco maior no cliente. Então, aí vem a cultura de DevOps, de você fazer pequenas entregas. Antigamente, você construía toda a sua aplicação, mandava aquele caixote e toma, segura isso daí. E dava uma porrada de bug. Era uma loucura. Então, a nuvem também ajuda você a entregar coisas pequenas ali pro usuário. Então, poxa, eu fiz uma feature, vou entregar para ele. Fiz mais uma feature, vou entregar para ele. E assim você consegue ter um feedback ali com o cliente, né? Produtos e funcionalidades chegam ao mercado mais rapidamente. Então, eu falei, você pode rodar uma automação, você pode dar vários cliques no console e, rapidinho a gente já está disputando no mercado, a gente já criou um site, a gente já tem um back-end e a gente já tá aí jogando o jogo, né? Isso permite responder com agilidade às mudanças da concorrência, né? Esse mundo é uma loucura, né? Você vê essas empresas sempre numa correria, hoje ele está falando de IA, aí você vê uma empresa lançou, aí a outra empresa está correndo para lançar também. Então, a nuvem ajuda nisso também, de você entregar rápido e responder. Imagina, você consegue construir rápido a feature e para entregar aquilo ali é um sofrimento, né? Então, essa foi uma das questões de... eu estou lembrando...
Tô tentando lembrar. Ah, Manifesto Ágil. Vou botar aqui no chat. Manifesto Ágil. Qual é o plano de recuperação de desastre quando se depende totalmente da nuvem? André, eu não tenho isso de cabeça, é muita informação específica deles lá. Eles têm um plano de desastre bonitinho, tem essa questão que eu falei da zona de disponibilidade, tem a questão da replicação de dados, então eles espelham os dados. Por exemplo, a Google faz isso, então, por exemplo, pode cair os Estados Unidos inteiro, você vai ter os dados replicados em outro lugar do mundo, porém, é bem melhor você pegar o site da AWS e abrir, porque isso eu não sei de cabeça, assim, é bem específico deles, saca? É um detalhe bem específico. Algo bem específico. E vou falar sobre novas habilidades do mercado, vamos falar sobre o Cloud Engineer, que nosso amigo Alan citou, e o avanço da nuvem criou demanda por novos perfis profissionais, cargos como Cloud Engineer, DevOps e SRE tornaram comum. Certificações em nuvem passaram a ser altamente valorizadas pelas empresas. Aqui temos várias certificações de vários sabores diferentes. Temos aí a AWS, GCP, VMware, olha que beleza, temos Azure, temos aqui uma CCSP, de segurança, tem a CompTIA. Então, e realmente, pessoal, é uma certificação para a gente que está começando na carreira, isso soma demais. Geralmente, o desenvolvedor esquece sempre de estudar um pouquinho de cloud ali, algo sempre deixa para o canto, é uma habilidade mega importante. Então, você entender como o seu software sobe para a produção, tudo bonitinho, como que você consegue fazer umas integrações ali dentro por exemplo, da AWS, vou falar que é a cloud mais utilizada, né? É bem importante você ter uma certificação de Cloud Practitioner, né? Que é a nível básico. Alan? Opa, pode falar. Ô, João, como é que funciona um processo de tirar a certificação? Beleza. Tem a escola da nuvem aí, você pode... mas você mora em outro estado, né? Mas você pode estudar através das próprias ferramentas que tem da AWS, tem um site para estudar. Mas o processo, basicamente, você teria que pagar por uma prova, mas geralmente sempre sairia uma promoção, um voucher gratuito, um próprio evento da AWS que vai te dar algum voucher. Eu falo para vocês aproveitarem isso, fazer essa prova gratuita, mas basicamente você tem é uma prova que tem 90 questões? Não, 90 não, acho que é menos, se eu não me engano. Então, você tem um tempo ali de 1h30 para você fazer essa prova e geralmente é múltipla escolha. E, por exemplo, a de nível básico é bem tranquila, é bem de boa. E só é chato mesmo fazer o ambiente da prova, né? LabLearn tá dando voucher Practitioner e Associate. Se você conseguisse o link, Pedro, era uma boa, caramba, voucher, mano. Pô, eu tirei minha certificação, foi o Fino que botou lá no grupo voucher, pra vocês terem noção. Eu fui lá e fazer e passei de primeira. O chato para fazer essa prova é que eles são bem exigentes se for fazer online, né? E tem a questão do ambiente. Tipo, você tem que tirar fotos de todo o seu quarto, você pega o webcam e você fica dançando com a webcam, você tem que ficar mostrando a sua câmera. Por exemplo, a mulher encrencou com o meu roteador, tá ligado? Ela achou que tinha alguma entrada porque eu poderia colocar um teclado e tipo, colar na prova. Nossa, para fazer as missões de negócio, pô, demora, mas consegue, show de bola. Daí eu tô ligado, eu tô fazendo. Vou ver se eu consigo o link aqui. Mas esse é o único problema, é o mais difícil, Alan, é você liberar o ambiente. Mas é isso, ou você paga mesmo, eu recomendo você esperar um evento, alguma coisa gratuita, e você vai ganhar um voucher, você se cadastra, você estuda ali, tem simulado, tem um monte de coisa dentro do próprio site da AWS e vale a pena, pessoal. Quando eu entrei na Engie, já de cara ali eu terminei um sitezinho, tive que colocar dentro da AWS, mas existe muita empresa que precisa ficar em compliance ali, tem parcerias com a própria AWS, né, e uma porcentagem da empresa de funcionários tem que estar capacitado, entendeu? Então você tendo uma certificação, você já está à frente, até para um processo seletivo, poxa, você está ali como júnior, e você está chegando e você tem uma certificação da AWS, meu amigo, você está ali, está acima, pessoal.
tá acima, tá tirando uma onda, porque você entende o que é nuvem, você sabe ali o básico, ou às vezes a Maria que tá fazendo um curso ali mais avançado, poxa, já tá sabendo construir, arquitetar toda uma aplicação, todo mundo ali dentro da AWS, é muito importante, recomendo, fez a diferença na minha carreira. E vou explicar também um pouco sobre os cargos, né? Como que é esse mundo aqui. Temos aqui 3 cargos, que é o DevOps, SRE e o Platform Engineer. O DevOps, ele vem para quebrar uma barreira que tinha antigamente entre o Dev e o time de operações. O que acontecia, pessoal? Vamos botar lá, o time de Dev rodava, paradinha, bum, 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 bonitinho, e mandava, coloca isso daí em produção. Aí o que acontecia? O código era complicado, codou fofo, como diz aí o ditado, codou fofo, quebrava todo o ambiente, era um problema infernal. Aí o que acontecia? Ops tinha ódio do desenvolvedor e Dev tinha ódio do cara de Ops, porque um queria lançar coisas novas e o outro não queria porque, tipo assim, vai quebrar meu ambiente, pelo amor de Deus, cara, seu código fofo. Resolve seus bugs aí, essa questão de memória aí da sua aplicação e depois você manda para mim. Então, ele veio para meio que apertar a mão dessa galera. Então, tem a colaboração, end-to-end responsibility e workflows automatizados. Por exemplo, sempre vai falar de CI/CD, Continuous Integration e Continuous Deployment, ou Delivery. O que acontece? Eu pego o código, a grosso modo, eu acho que tem até não sei se tem a gravação, acho que não tem não, mas eu vou ver se eu arranjo o slide e mando para vocês, que é sobre CI/CD. Mas você pega o código que o Moisés escreveu em Java, eu faço o processo de build automaticamente e aquilo ali vai me gerar um arquivo. E eu pego aquilo ali e entrego automaticamente para a máquina. Gente, isso muda o jogo. Ao invés de você ter uma pessoa ali pegando, fazendo build na mão, pegando aquilo ali, jogando numa máquina que está suscetível a falhas, um monte de coisa, vai que o Moisés um dia está com a cabeça quente, ele vai lá e escreve um negócio errado e derruba tudo. Você precisa ter uma garantia do que está indo para a produção. E vamos pensar o caso, vamos pensar, a empresa está grande. E se tiver 100 máquinas? O Moisés vai ficar de 100 lá, de uma em uma, até chegar a 100? Não, ele não vai fazer isso, né? Então, o DevOps, ele resolve esses problemas aí. E entra um carinha. Opa, empresa tem... Boa! Ele citou aqui, empresas que fazem licitações, tem dessa, onde empresas para atingir esse número de funcionários com certificação, aí pagam para os funcionários tirarem. Acontece que tem empresa que paga, o meu sonho, né? Eu era doido para que a empresa pagasse a certificação para mim. Eu queria, por favor. C6 Bank, por favor. Quebra o galho aí. E tem o profissional de SRE, que ele cuida de resiliência e gerenciamento de incidente, SLOs, eficiência operacional. Então, a minha aplicação está no ar, está funcionando, está chegando tudo automático. Lá, tem o DevOps, legal. Porém, eu preciso ter a resiliência. E se minha aplicação cai? Tem um problema de incidente, um banco de dados falhou, ou foi a aplicação, ou foi de outra coisa, alguma coisa está estourando memória, ou teve alguma falha de segurança, aconteceu alguma coisa, esse cara aqui é responsável por atuar. Esse cara para chegar, teve esse problema, vou resolver. Mas ele não é um suporte nível 1. Ele também trabalha com outros conceitos de engenharia. Ele, puxa, teve esse problema de memória na minha aplicação. Eu vou fazer um pós-mortem, vou pegar um relatório, vou fazer o que aconteceu e vou relatar o problema ocorrido, bonitinho, e vou tratar o problema na raiz. Então, é isso que faz o SRE. Poxa, aconteceu um problema X, vou resolver esse problema na raiz. Não, vai precisar de 10. Vou chamar um time lá, bonitinho, desenvolvimento, vamos resolver esse problema na raiz para não ter nunca mais. Eficiência operacional. Minha aplicação está no ar, está funcionando bonitinho, né? Bonitinho e eu não ter medo. Outro pilar também disso daí é observabilidade. Então, suas aplicações estão no ar, eu preciso ter o monitoramento disso. Monitoramento básico de CPU, memória, disco, se está tudo bonitinho. Você ter alertas. Como assim, João? Alertas. Vamos botar. Se minha instância atingir mais de 90% de uso, eu quero que isso gere um alerta
e esse alerta vai tocar uma chamada no telefone do SRE. Isso que acontece lá no C6. O meu time tem plantão. E... seria o CloudWatch. Se fosse integrado dentro da AWS, seria o CloudWatch. Eu sei lá que tem questão de alertas. Então, por exemplo, no mundo ideal iria acontecer isso, né? No C6 acontece. Tem um monitoramento e fica sempre fazendo uma verificação. Passou de 90, gera um incidente automático e faz uma ligação automática para o SRE. Tem um time que cuida disso, que faz, meu amigo, tal aplicação está acontecendo aí, um probleminha XYZ, vai lá atuar. Isso não importa se é 1, 2 da manhã, 5, você será acionado e ele irá cuidar desse problema, né? Aí tem outras métricas também, que agora não lembro de cabeça, mas, por exemplo, a AWS, ela tem o SLA, né? Tem um tempo que ela tem que ficar de pé. Você tem um contrato ali com ela, que é 99,9% do ano, ela tem que estar ali disponível para você, entendeu? Então, geralmente o SRE que vai cuidar disso daí para a aplicação sempre ficar no ar, né? O AWS Budget, aí no caso seria a questão de custo, né? Isso aí você fazia um orçamento. Seria um orçamento. Muito importante. Já que ela entrou e falou isso daí, é muito importante, pessoal. Eu vou entrar depois, como você criar lá sua conta bonitinho, vou mandar o link para vocês. Mas é bem importante vocês que estão... Opa, pode falar aí, Leidiane. Pode. Oi, professor, muito obrigada pela aula, está ajudando bastante. Só para responder a pergunta do colega, a AWS tem uma documentação muito boa, e eu acho que foi o André que perguntou, né, sobre esse plano de, teve alguma tragédia, estou com algum problema, um desastre numa zona de disponibilidade. Então, ele pode usar aquele Well Architect Framework, eu acho que é assim que se fala. E esse é muito bom, porque quando eu estava estudando para esta prova aí, eu olhei os pilares e eles fazem perguntas, né? Por exemplo, se eu tiver isto, o que eu faço? Aí vem a resposta para te ajudar a implementar e a implantar mesmo o melhor serviço. Então, eu acho isso bem interessante. Ler a documentação, e a gente que é desenvolvedor está lendo sempre documentação, né? É isso. É isso, perfeito. Tá sempre mesmo. Leia a documentação, gente. Não ficam batendo cabeça, não, pelo amor de Deus. Às vezes, em 5 minutos de documentação, tá a resposta. Mas é muito importante esse comentário da Leidiane, que lá tem um framework, isso daí o Eu Architect. Leidiane, para você ter noção, tem empresas aí que são contratadas para fazer a mesma coisa que o Eu Architect faz. Então, no caso, o André podia chegar lá, rodar todos os steps bonitinho e ia ter o mesmo resultado. Ele ia ter as respostas e etc. E é muito importante. É uma boa prática. Belo comentário da Leidiane. O Eu Architect salva vidas aí e te dá traz toda uma visão da sua infraestrutura. Perfeito. Maravilha. Deixa eu ver. Beleza, maravilha. E voltando sobre o que ela colocou ali sobre o AWS Budget, é muito bom fazer os seus orçamentos, né? Eu geralmente faço o quê? Eu acho que eu até tenho aqui no meu, cara. Tem aqui no meu, ó. AWS. Sempre esqueço aqui, cara. Cai no lugar errado. Opa, cai no lugar errado. Faturas, crédito. Orçamento. Tá em português, aí me quero. Aqui, ó. Eu defini meu custo mensal. Se passar de $2, o que ele faz? Ela é período mensal. O que ele faz? Tem um alerta aqui, ó, configurado. Tem alerta configurado. Passou do custo real 85%, eu vou receber um e-mail lá, quando chegar a 1,70, eu vou receber no meu e-mail, tu sabe que tem coisa gastando demais, vou lá desesperado e apago, né? Vou lá, deleto. Teve um tempo atrás que eu esqueci uma VPC lá, um negócio de rede esqueci um EC2 também. Aí o negócio veio salgado um mês aqui. E já vi pessoas, por não ter colocado esse orçamento aqui, chorar. Por exemplo, tá estudando RDS, banco de dados.
banco de dados é caro, porque tem toda uma camada de abstração e etc. E estudou, esqueceu de desligar a instância. No final do mês, a fatura veio $1.500. E aí o problema é que pague conforme o uso. Não importa se você estava estudando, você vai ter que pagar aquele uso ali. Acontece que a AWS às vezes perdoa ali, se você mandar no suporte, etc. Mas tem casos de pessoas que não perdoaram. Imagina, você aí foi estudar e tem que pagar 1.500 de fatura. Não tô querendo botar terror não, pessoal, mas toma cuidado, porque vai esquecer uma instância aí. Sempre vai ter a primeira vez, né? Mas toma cuidado que machuque. A indoleta... Sobre uma pergunta aqui, pergunta de leigo mesmo, João. Quem tem certificação da AWS pode ser um SRE ou só DevOps? Cara, às vezes você nem precisa de certificação. Se você tiver uma proeficiência ali, você consegue. Basta conhecer ali, né, a cultura DevOps, etc. Conseguir ali desenvolver, subir aplicações, etc. Aplicar ali até ter todas as competências, você consegue mesmo. Mas é um destaque, Ricardo. Você tem a AWS, você está bem na frente ali. Você ganha uma moral, entendeu? Aí depende muito. Eu comecei nem como DevOps, já caí no C6 como SRE, você ter noção, né? Então, é isso. Então, voltando aqui, falei do SRE, né? Que essa é a eficiência operacional. E tem aí um cargo, vamos falar novo, né? Novo, não é toda empresa que tem, geralmente é a empresa grande, que é o engenheiro de plataforma. Ele está criando plataformas centrais ali, né? De desenvolvimento plataformas para o desenvolvedor internas, né, que ele consegue ali criar recursos. Então você pega toda essa complexidade de cloud, integrações de ferramenta, você abstrai isso tudo e você entrega bonitinho para a pessoa, entendeu? Então, hoje no meu dia a dia lá, estou cuidando de automação. Ou, por exemplo, lá tem um formulário que o cara preenche, ele coloca o nome do serviço dele, o que ele quer, se ele vai querer um S3, se ele vai querer um Mongo, o que ele vai querer ali. Vai colocar os dados lá da área dele bonitinho, ele vai dar um OK, e aquilo ali vai bater em vários lugares diferentes, vai criar um repositório para ele no Bitbucket, né? Bitbucket ali é parecido com o GitHub, pessoal, para criar seus repositórios. Vai criar a pipeline, né, de CI, né, que é a parte para fazer o build da aplicação dele. Vai criar a parte de CD. Vai criar... o que mais vai criar? Vai informar num sistema lá de governança, tudo bonitinho. Tudo isso automaticamente. Então, o engenheiro de plataformas, ele vai cuidar dessa parte de ferramentas para o desenvolvedor e também cuida de gerenciamento de infraestrutura e de developer experience, né? Então, preciso ver se o desenvolvedor dentro da empresa tá conseguindo ali focar realmente no produto, que ele não está gastando muito tempo pensando em cloud, que ele precisa conhecer a cloud, porém ele não precisa ficar fazendo sempre essa parte chatinha de o micro ali da cloud. Então, eu abstraio essa complexidade e entrego bonitinho para o desenvolvedor, beleza? E o futuro? E o futuro disso? Poxa, legal, o cloud é maravilhoso, é saboroso, e o futuro, né? Então, o futuro terá sempre esses assuntos, a adoção ainda maior de multi-cloud e híbrida, né? Então, você não vai... Acho que as empresas não vão querer ficar presa só a um vendor, né? Só uma empresa. Por exemplo, no C6, igual eu falei, tem GCP, tem Oracle, tem AWS e tem a Azure, né? Olha, tem 4 clouds dentro do C6. Então, olha a doideira que é, né? E o ambiente híbrido, né? Então, por exemplo, você tem um data center ali próprio, mas você quer aproveitar um pouquinho. Por exemplo, eu quero que meus dados fiquem no meu data center, mas eu quero que minhas instâncias lá das minhas aplicações rodem na AWS. Show! 10 a 10. Tá valendo. Alan? O multi-cloud lá no C6, todos os serviços passam por todas as clouds ou cada serviço vai para uma cloud diferente e aí no final todo mundo se mistura ali? A maior parte dos serviços está dentro da AWS, mas tem algumas coisas que parece que se misturam, que tem algumas coisinhas específicas. Não é, mas o forte mesmo lá é a AWS, assim, a questão de recursos, os serviços de estar de pé na AWS, entendeu? Mas tem umas coisinhas específicas em cada lugar, entendeu?
Maravilha. Você tem a questão do Cloud Native, então você vai construir todas as suas aplicações, seu ambiente, pensando em utilizar o menor número de serviços da nuvem, né? Então, que teve alguém que falou, o Pedro falou do CloudWatch, então você ia ter seu monitoramento próprio, entendeu? Então você ia ver ferramentas de mercado, como Prometheus, Grafana, você ia criar seu próprio ali monitoramento para você não depender desse serviço. Por quê? Por questão de custo, às vezes não te atende em todos os requisitos, às vezes acontece, o serviço é legal, mas não te atende em todos os requisitos. Acontece, pessoal, tudo é um peso ali, né? Então, nem sempre aquilo ali vai te atender 100%, né? E vai crescer, não tem jeito, né? A inteligência artificial vai dominar tudo. Inteligência como serviço, né? Então, você chega lá na cloud, você tem tudo bonitinho, tudo montado, e você tem aquela abstração ali da inteligência artificial. Você tem a Edge Compute, que é a computação de borda, né? Igual eu falei, você ter você tem uma comunicação mais rápida, com as suas aplicações. Então, ao invés de você bater no servidor de São Paulo, você tem um local de computação de borda, às vezes ali em Fortaleza, às vezes também no Amazonas. Então, isso vai crescer, essa computação de borda, porque imagina, sei lá, um serviço de escanear, sei lá, a face, né? Você precisa pegar ali os dados da face, não sei se eu estou correto dizendo isso, e bater no servidor para ver se bate bonitinho. Poxa, imagina disso se tivesse batendo no servidor lá nos Estados Unidos, a demora. E a pessoa precisa passar ali na hora, está ali na hora. Imagina, peraí, tá rodando, meu patrão. Agora segura aí. Não, agora vai. Então, isso aqui será uma tendência futura. Edge Compute, pesquisem. É legal, um tema interessante, porém um tema gigante, né? Sustentabilidade e energia limpa, né? No caso aí não é a gente que vai fazer isso, são as clouds, mas isso acaba afetando a gente, porque se você consegue ter ali uma energia mais limpa, eles conseguem ser mais sustentáveis, eles conseguem diminuir os custos na operação deles e, consequentemente, acaba diminuindo o valor para dentro da sua empresa, né? Fica mais barato, e também outras empresas estão pensando muito nessa questão de sustentabilidade, etc. A AWS tem processadores mais sustentáveis ali, que tem menor emissão de carbono e etc. Então tem empresas que estão bem nessa pegada. Pô, imagina uma empresa que está pensando sobre sustentabilidade e está usando os recursos ali que trazem mais danos para o meio ambiente. Entendeu? Então é um tema que está importante. Depois você der uma pesquisada, é muito bom, galera. Tem uns artigos que explicam como que está funcionando dentro das clouds. Wallace, opa. Wallace, pode falar. Acho que abriu o mic. Não estou escutando, Wallace. Acho que é melhor tu escrever. Escreve aí que eu vou ler. Top. Eita, pera, vazou tudo. Eita. Ele não mandou. Isso ajudaria a reduzir custos? Sim, Wallace. Ajudaria sim. No caso ali, você tendo um processador que consome menos energia, o valor dele é mais baixo, etc. Tem uma conta bonita aí embaixo dos panos, ajuda sim. E mais automação e menos infraestrutura visível, né? Então, você vai falar muito de containers, Kubernetes. Então, você vai ter muita abstração, né? Vocês veem que tem serviço que resolve o maior problemão e você não tem nenhum servidor, como a questão de serverless, né? Então, por exemplo, você pode colocar suas funções, rodar, você pode construir produtos incríveis ali, utilizando serverless, que é um monte de função que, no final, elas conseguem se conversar e resolver um problema complexo, e você não tem infraestrutura. Entendeu? Então, a tendência da computação em nuvem é chegar nisso daí. Menos essa infraestrutura visível, né? Menos esse sofrimento, né? E vamos começar a estudar. Como que vai ser, pessoal? Eu recomendo a Escola da Nuvem. Tem aqui, tem um post da plataforma. Eu acho que as inscrições vão até o dia 16. Tem esse curso, AWS Cloud Practitioner Essential, Fundamentos para o Profissional da Nuvem AWS. Pessoal, é muito bom esse curso. Para quem está do zero, nada, sem nada, faz esse curso. É uma didática incrível, muito bom. Recomendo. Um curso leve, não é aquele curso, sabe, filosófico que fica com sua cabeça doendo. É muito bom.
e você tem um free tier da AWS. Você tem ali 12 meses gratuito. Deixa eu ver esse link aqui, vou mandar para vocês. Vou estar na minha aplicação, vou mandar isso aqui também. AWS. Ó, beleza, então vamos lá. Vou mandar o post para vocês. Olha que maravilha. A plataforma com as inscrições da Escola da Nuvem, modalidade EAD. Olha que maravilha. Alan, olha aí, ó. Ó, peraí. Eu já fiz a inscrição. Ai, que maravilha. Você é o melhor do mundo. Ó, durante o curso você vai aprender sobre fundamentos da nuvem, IA generativa, Python, ferramentas da AWS, e ainda vai receber um suporte para entrar no mercado de trabalho. Olha aí. E com online gratuito e com foco em inteligência artificial. Ó, deixa eu ver. Olha aí. Caramba. Olha aí. Ó, tem um projeto. Olha aí. Olha. O cara falou que tem certificação, Andrezão. Olha aqui, ó. Certificação AWS Cloud Practitioner gratuito após o curso. Não perde, meu amigo. Não perde. Isso aí é uma baita oportunidade. Você fazer essa certificação gratuita e ainda tem esse suporte da Escola da Nuvem. Pessoal, se inscreva. Não perde isso não, pelo amor de Deus. Garoto propaganda de responsa. Caramba, né? Caramba. Cara, marqueteiro danado. Esse aqui é o curso, pessoal. O Cloud Practitioner Essential, né? Então, se você quer acompanhar aí, já quer ver como que funciona aí, né? A nuvem no nível básico. Tá aí o link. É muito bom esse curso, ó. 6 horinhas tranquilo. Então, o idioma tá em inglês. Mas tem um em português. Eu sei que tem. Esse curso aqui tem em português. Quando vocês se inscreverem, procura a versão em português que eu sei que tem. É tranquilo. E é muito bom, né? Que didática incrível. E aí, pessoal, tem o free tier. Ah, João, eu quero ir para a mão na massa. Eu gosto de viver perigosamente. Eu gosto de fazer ali a instância subir. Eu quero ver se a parada vai funcionar mesmo, se vai quebrar. Olha, você tem aqui nos 12 primeiros meses, olha lá, primeiro 12 meses free, você tem 750 horas de instância C2, então você consegue ter uma instância ali T2 micro ou T3, mas geralmente é só T2 mesmo. Então é 1 GB de memória, 1 GB de memória, 1 GB de um CPU e 1 GB de memória, e você consegue, sobe lá, você pode usar quando você quiser, então você consegue testar, fazer várias paradas. Você tem Amazon S3, muito bacana, você consegue subir instância RDS, olha aí. Você que está aí estudando desenvolvimento, banco de dados, pô, sobe um banquinho lá, vê como é que vai funcionar, pô, conecta a sua aplicação com um banco de dados que está lá na AWS, olha que bacana, é um projeto legal, você vai fazer isso no dia a dia, entendeu? Então é muito bom você aprender em casa, porque aprender no trampo dá mais pressão, né? Dá mais pressão. Deixa eu ver mais, tem outros serviços bons aqui, cara. Outros serviços, esses daqui são os principais, S3, RDS, maravilhoso. Deixa eu ver, tem mais coisa. Se vocês aí já sabem Docker, tem um SR para guardar suas imagens. Ó, tem muita coisa. Tem TKMQ, mensagem broker. Cara, tem muita coisa. Olha, cara, a AWS tem um free tier generoso, cara. Olha, isso aqui é o César para mandar e-mails, 3.000 mensagens por mês, gratuito. Dá para fazer muita coisa bacana. Esses aí serviços, assim, que eu já usei, é bacana. Load balance. Você, no caso, você tivesse 2 instâncias, você colocaria um balanceador de carga na frente, ia receber essas requisições, ia ficar dividindo entre elas. Aí você tem 750 horas de load balance. É isso, pessoal. Eu sei que tem como fazer umas pipelines lá, automáticas. Então aproveite, pessoal. Esse free tier é muito bom, maravilhoso. A Oracle também tem um free tier, mas eu recomendo vocês ficarem na AWS, que é a mais utilizada. Maravilha. E é isso, pessoal. Então é isso, fechou. A apresentação é bem tranquila, bem de boa. Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês aí. Se gostaram, deixa um joinha. Se não curtiu, também tem algum ponto que não curtiu, pode falar também. Tá tranquilo, tá de boa. E tamo junto. E se tiver alguma dúvida, pode falar. Experiências também. Não precisa ser só em relação à palestra. Pode falar o dia a dia, o que eu já fiz, o que eu não fiz também. Beleza, galera? Alguma dúvida, pessoal? Muitas palmas para você, João. Pô, obrigado a você. Eu fico feliz que vocês curtiram, cara. Pô, minha didática não é muito boa, fico meio nervoso, mas... Foi maravilhoso. Eu nunca vi essa sala tão cheia.
Maravilha, cara, maravilha. Leidiane levantou a mão aí. Opa. Juan, você é super didático, professor. Foi ótimo. Foi super bem. Nossa, deu para entender. Eu queria ter essa aula aí antes de ter feito a practitioner. Olha, Má, é só para passar uma dica para o pessoal. Dá para, né, professor, para estudar, assim, entender melhor os conceitos, entendendo o que fixou para eu fazer a prova. Eu fiz a prova semana passada, tirei 759, pulei, vibrei, porque foi a segunda vez, na primeira não passei. Caramba! Foi bem, e o que eu falo, assim, nas 2 últimas semanas, eu fiz muito simulado, sabe? Porque mesmo estudando, tive todo o apoio aqui da escola e também da escola da nuvem, mas se joga no simulado porque caem muitas coisas, né? Por exemplo, a inteligência artificial caiu bastante, e eu acho que é isso, eu separei assim, o que é esse conteúdo? O que é o S3? O que é o S2? E isso foi me ajudando. O que é a região? Aí eu marcava, fiz um mapa mental, geográfico. O que é a zona de... Sabe, quem precisar, tô aí, tô nos 2 grupos da plataforma e posso ajudar. Mas foi isso. Então, eu fui fazendo os mapas mentais e, olha, negócio... Obrigada pela sua explicação e vamos que vamos. Agora eu quero a developer, hein, professor? Opa, vambora. Developer é boa, engloba muita coisa de CI/CD. E eu trabalhei com CI/CD, ali code build, code pipeline, code deploy. Se quiser ajuda aí, vamos que vamos, é bem tranquilo, é bem de boa, pessoal. Quero sim, fazer eventos e Lambda, hein, professor? Lambda, também já trabalhei também. Já sofri fazendo as Lambdas lá da AWS. Bom, pode chamar que é sucesso, pode mandar uma mensagem. Caraca, agora deu branco. A forma que você estudou sobre a questão dos simulados, eu estudei assim, eu comprei um simulado na Udemy, eu fiquei estudando pelo simulado e passei. Entendeu? Foi bem assim, foi bem de boa. Maravilha. O cara é um mago da didática. Pô, obrigado, cara, fico muito feliz, cara. Caramba, bacana, velho, bacana. Tô felizão, cara. Eu fico meio assim com a didática, a pessoa não tá me entendendo. Pô, que bacana, uma experiência maravilhosa, sério. E é isso, pessoal. Também se precisar ajuda com infraestrutura como código. Já trabalhei também, ainda trabalho com isso. Pode chamar que eu ajudo. Já trabalhei um pouquinho com CloudFormation, mas pode pedir ajuda, mas o que eu entendo mesmo é Terraform, aí, se vocês precisarem. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo, Moisés? Fala, meu amigo. Cara, só elogios aqui, hein, cara. Porra, parabéns, cara. Muito bom. Pô, excelente. O pessoal que tá elogiando aqui a Bessa, falando que tu trouxe leveza aí pro conteúdo. O pessoal tava com dúvida ainda e sanou bastante dúvida. Cara, meus parabéns, cara. Excelente. Bora montar esse tigrinho aí, cara. Fazer um tigrinho aí. Só subir na cloud. Maravilha. Se vocês precisarem, um dia eu aparecer, trocar uma ideia, a gente fazer uma graça aí, subir algumas aplicações, gastar o cartão de crédito aqui. Então, eu acho que eu tenho um voucher aqui de $100 para gastar na AWS. Tá, que isso? Acho que eu tenho um voucher. Eu tinha no privado já, então. Tem um voucher aqui, dá para fazer uma mágica, umas doideiras aqui. É isso. Alguém mais? Boa, tranquilo. Tamo junto aí, brigadão, João. Pô, Matheus, tirou onda aí. É nóis, cara. Tamo junto aí. Muito